Lavoisier. Lavoisier tinha uma frase bem famosa que a gente usa até hoje. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele foi um químico extremamente importante, porque ele contribuiu para diversos estudos. Então, temos uma lei de Lavoisier, que é chamada de conservação da massa, ou apenas lei de Lavoisier. Então, como explicar essa frase de Lavoisier? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, como nós estávamos estudando as reações químicas, fica fácil responder isso. Porque durante as reações químicas, não há ganho nem perda de massa. O que ocorre? Só uma transformação das substâncias. As substâncias iniciais, que são os reagentes, que vão formar produtos. Ou seja, toda essa massa ela vai ser apenas transformada. Então, a gente não vai perder nada e a gente nem vai criar nada. Apenas transformar através das reações químicas. Bem bacana, né? Então, vamos lá. A soma das massas das substâncias dos reagentes é igual à soma das massas do produto da reação. Como assim, professora? Olha, o sistema inicial vai ser igual ao sistema final. Ou seja, a mesma massa que a gente tinha aqui, ó, de hidrogênio e oxigênio, vai ser a mesma massa que a gente vai ter de água, tá? A soma, né? A soma das massas das substâncias aqui no sistema inicial, a soma da massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos, tá? Então, vamos ver alguns exemplos mais à frente. Bom, mas de que serve essa lei de Lavoisier? Para que isso vai servir aí na minha vida? Com base na lei da conservação de massas, a gente vai conseguir prever a quantidade de produtos que vão ser formados, assim como a gente também vai poder prever a quantidade de produtos que vão ser necessários para uma reação. Então, se eu quiser que uma reação aconteça de forma completa, eu vou precisar ter a quantidade exata de reagentes, assim como vocês disseram para mim que uma vez vocês foram fazer sabão ecológico e não deu certo. Mas por que não deu certo? Não usaram a quantidade adequada de cada reagente. Então, como ele não reagiu completamente, não formou aquilo, o produto que vocês queriam que fosse formado, né? Tem que usar tudo certinho. Se tiver em excesso também, vamos supor, você tem um reagente certinho, você tem 10 gramas, tá? Mas talvez você precisasse de 20 gramas de outro para reagir completamente e aí formar o produto que você quer. Se você coloca um em excesso, ele não vai reagir completamente, vai atrapalhar todo o experimento, tá? Então, a reação, nesse caso, ela vai acontecer em um sistema fechado, e isso foi comprovado por Lavoisier e a esposa dele, através de experimentos. Então, eles fizeram vários experimentos para poder comprovar isso aí, tá? Porque na ciência é tudo baseado em comprovação, observação de fatos, comprovação, levantamento de dados, né? Formulação de hipóteses, tudo isso. Então, vamos ao exemplo 1. Ao reagir completamente em um sistema fechado, 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, faltou aqui o G de gramas, pessoal, me perdoem. A massa de sulfeto de ferro obtida é... Então, nós vamos calcular isso aí. Como que a gente vai fazer? O primeiro passo tem que fazer, para que vocês não se confundam, é escrever, então, fazer a representação dessa reação química. O ferro mais enxofre igual a sulfeto de ferro. E agora nós vamos colocar os valores. Então, vamos colocar aí, ó. Ele disse que 1,12 gramas de ferro vai reagir com 0,64 gramas de enxofre. A massa que será obtida vai ser... O que nós temos que fazer aqui? Essa massa aqui inicial, né, dos reagentes tem que ser igual aqui na massa
de produtos. Então, basta somar. É bem simples. Então, ó, de acordo com a lei de Lavoisier, em um sistema fechado, o sistema inicial tem que ser igual ao sistema final. Então, 1,12 gramas mais 0,64 igual a x. Somei, x vai ser igual a 1,76 gramas de sulfeto de ferro. Então, é bem simples, tá? Então, na maioria das vezes vai faltar uma informação. E a gente sabendo que o sistema inicial tem que ser igual ao sistema final, basta fazer os cálculos mais simples do mundo para vocês conseguirem achar o resultado. Vamos para o exemplo 2. Quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a... Então, caso vocês queiram, pausem o vídeo e tentem fazer essa questão. Bom, vamos para a resolução. Primeiro passo, escrever a reação química que está acontecendo. Então, aí no caso, o ozônio igual a oxigênio, né? O produto aqui, aqui o reagente, aqui o produto. Logo, pela lei de Lavoisier, 96 gramas é igual a x. Então, dessa forma, nós vamos ter 96 gramas também de oxigênio. Porque o sistema inicial tem que ser igual ao sistema final, pessoal. Proust. Quem foi Proust? Proust, ele viveu simultaneamente no mesmo período em que Lavoisier. E ele também criou uma lei, né? Ele também foi muito importante, mas a lei de Proust, ela é completamente dependente da lei de Lavoisier, tá? Não tem como nós fazermos cálculos de Proust sem utilizar a lei da conservação das massas de Lavoisier. Vamos lá. Ele escreveu a lei sobre a proporção entre as massas. O que é isso? Numa dada reação, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independentemente da sua origem ou modo de preparação. Professora, ainda não entendi direito o que isso significa. Calma aí, vamos devagar que todos vão entender. Vamos lá, vamos seguir o exemplo 1. Mercúrio mais oxigênio, o produto obtido será óxido de mercúrio. Então, a gente sabe que para obter óxido de mercúrio, nós vamos precisar de 50 gramas de mercúrio, de 4 gramas de oxigênio, ok? Então, isso aqui, nós sabemos que para reagir completamente e produzir esse óxido de mercúrio, tem que ser nessa proporção aqui. 50 gramas de mercúrio para 4 de oxigênio, para produzir 54 gramas de óxido de mercúrio. Isso aqui é só a lei de Lavoisier que a gente está aplicando aqui, né? Porque 50 mais 4, aqui eu vou ter 54 gramas, considerando que isso aqui é um sistema fechado. Agora no exemplo 2. E se eu tivesse 100 gramas de mercúrio, quanto de oxigênio eu ia precisar para reagir essas 100 gramas de mercúrio completamente? E quanto eu teria de óxido de mercúrio? Isso é uma incógnita, eu ainda não sei, vamos descobrir. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Basta a gente observar, olha, que a gente dobrou a quantidade de mercúrio. Aqui eu tinha 50 gramas, agora eu tenho 100. Então, dessa forma aqui, o que nós vamos fazer? Só dobrar também a quantidade de oxigênio e automaticamente a gente também vai dobrar a quantidade de óxido de mercúrio. E então vai ser uma constante, mas vamos observar. Vai ficar assim. Então, aqui a gente dobrou. Eram 50 gramas, eu dobrei
para 100 gramas, tudo vai ser dobrado. Dessa forma, tudo isso aqui vai reagir completamente, exatamente como o exemplo aqui acima, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz para provar essa lei de Proust? A gente basta dividir os valores e verificar se é constante. Como assim, professora? Eu dividi aqui 100 por 50, deu 2. Eu dividi 8 por 4, deu 2. Eu dividi 108 por 54, deu 2. Então, aqui, olha, eu tenho uma constante. Uma constante aqui nesses produtos que foram obtidos, tá? Vamos para o exemplo 3. Vamos supor que você queira reagir 10 gramas de mercúrio com 10 gramas de oxigênio. Será que o mercúrio e todo o oxigênio irá reagir? Será que serão obtidos 20 gramas de óxido de mercúrio? Será? Será que essa proporção está certa? Vamos ver. Então, como nós vamos arrumar isso aqui? Se 50 gramas de mercúrio reagem com 4 gramas de oxigênio, quanto de mercúrio que é necessário para reagir com 10 gramas de oxigênio? Vamos lá. Então, a gente vai usar a regra de 3. Aqui eu arrumei, ó. 50 gramas de mercúrio reagem com 4 gramas de oxigênio. Então, olha, quanto de mercúrio, o X é o que eu quero saber, será necessário para reagir com 10 gramas de oxigênio? Então, agora ficou bem fácil, né? A gente só vai fazer aqui, ó, a multiplicação cruzada. Então, eu arrumei x, 4 vezes x, 4x, 50 vezes 10, 500. Agora, eu deixo x desse lado, né? E divido 500 por 4, né? Ele estava aqui, agora ele passou para cá dividindo. Então, 500 dividido para 4, eu vou precisar de 125 gramas. Eu vou precisar de 125 gramas de mercúrio para reagir com 10 gramas de oxigênio. É dessa forma que a gente vai fazer para descobrir o quanto é necessário para reagir com o quê. E não sair misturando, né, quantidades que a gente nem faz ideia e correr o risco de perder todo o nosso reagente, né? Como eu disse para vocês, né? Se eu não misturar a quantidade exata, a minha reação pode dar totalmente errado. Então, só para completar a respostinha aqui, ó. Logo, será necessário 125 gramas de mercúrio para reagir com 10 gramas de oxigênio. Vamos para o exemplo 4. Sabendo que 18 gramas de água foram decompostos em sistema fechado, produzindo 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, determine a massa de água necessária para obter 80 gramas de oxigênio. Não precisa se desesperar aqui e falar, meu Deus, não entendi nada, já embolou tudo. Vamos com calma, parte por parte. Então, olha só. Nós vamos escrever a reação química através dos dados fornecidos pela questão. É o primeiro passo, a gente não pode esquecer disso. Então, professora, mas por que você escreveu aqui água deste lado, que ela é o produto, e você escreveu os reagentes do outro lado? Porque a questão está mandando fazer isso, gente. É só observar aqui, ó, sabendo que 18 gramas de água foram decompostos. Então, é o inverso, tá? Então, aqui vai ser o produto deste lado, coloco a seta, e aqui os reagentes, porque foi decomposto. Decomposto é o contrário. Tá? Em sistema fechado, então eu sei que primeiro eu vou usar a lei de Lavoisier. Lembra que a lei de Proust ela é associada a Lavoisier? Então vamos lá. Primeiro eu escrevi aqui a minha reação química toda bonitinha. Agora eu coloquei os valores embaixo para não me perder. Então ele falou que eu tenho 18 gramas de água, eu coloquei aqui 18 gramas de água. Ele falou que produziu 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Escrevi aqui, tá? Agora tudo certo, vamos continuar.
Então, de acordo com a lei de Proust, regra de 3, se em 18 gramas de água foram decompostos e produziu 16 de oxigênio, né? Quanto que eu precisaria aqui, ó, de água, o X, para produzir 80 gramas de oxigênio? Agora é só multiplicar cruzado de novo, gente. 16x igual a 18 vezes 80, que vai ser 1440. Deixo o x daquele lado, passo o 16 para cá dividindo e o resultado vão ser 90, tá? Então, serão necessários 90 gramas de água para obter 80 gramas de oxigênio, ok? Se for necessário, volta toda essa parte e assiste de novo a explicação desde o começo, tá? E se tiverem dúvidas, depois podem escrever para mim, que eu vou ter prazer em tirar todas as dúvidas. Se for necessário, faço outro vídeo explicando novamente, dando mais exemplos, ok? Vamos seguindo então. Agora o exemplo 5, tá? Que nós também precisamos saber resolver aqui em tabela os dados que estão faltando. Nós vamos precisar, então, aqui descobrir quais dados estão faltando, tá? Então, baseado na lei das proporções constantes de Proust, vamos determinar o valor de A, B, C, D, E e F, ok? Então, na experiência 1, que vai ser a nossa base, né? 28 gramas de um determinado reagente, mais 6 gramas de outro, origina, então, 34 gramas, aí que é o nosso produto. E agora, professora? Eu preciso achar o valor de A e o valor de B. Qual a primeira coisa que eu tenho que observar? Meu Deus, como é que eu vou achar esse resultado? Fique tranquilo. Olha só, aqui nós estamos observando, né, os dados que nós temos. Então, os primeiros dados que nós temos aqui é que aqui está dobrando, reparem. Se aqui está dobrando e tem que ser uma proporção constante, sempre constante, aqui eu vou ter que dobrar também. E, consequentemente, aqui eu também vou ter que dobrar. Então, olha, o valor de A vão ser 56 gramas. Por quê? 28 vezes 2, 56 gramas. E, automaticamente, o valor de B vai ser 68 gramas, porque eu também estou dobrando aqui o valor, para ficar tudo numa proporção constante. Tá bom. E agora, olhando aqui a experiência 3, eu só tenho o número 14. E agora? Bom, eu observei aqui que aqui está dividindo, então aqui é a metade, olha, de 28, tá? Então aqui, consequentemente, para manter essa mesma proporção, para ficar tudo na mesma proporção, aqui eu também vou ter que dividir para 2, ó. E, consequentemente, o D também vou ter que dividir para 2. Então, 6 dividido para 2 vão ser 3 gramas. E o 34 dividido para 2 vão ser 17 gramas, pessoal. Agora, vamos lá. No exemplo 4. Opa, esse aqui já é diferente. Então, reparem. Baseado na lei de proporção constante de Proust, né, o que está desse lado aqui, a soma das massas deste lado tem que ser iguais a deste lado. Então, aqui, ó, se eu somar 34 com 28, menos 56, vai ser igual a 6 gramas, tá? E aqui vai ser a mesma coisa. Se eu somo 34 mais 5, vai dar 39, tá? Menos 28, 11 gramas. Ok? Bom, pessoal, eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver ficado alguma dúvida, eu fico à disposição para responder todas elas. Bom, um abraço e até a próxima aula!